Ok, esse é o vídeo 11 desse canal e ele tem por intuito principal deixar registrado aqui os meus pensamentos e minhas percepções acerca dos meus passos em direção à maestria. O primeiro passo, que é basicamente o que eu estou ainda, é a modificação de pegada, né, que antes era assim e agora é assim. Esse é o vídeo 11, o passo 11 no caso, e imaginei que tem mais 10 anteriores a esse. Então, neles eu explico um pouco melhor sobre essa questão da pegada na mão. Eu falei no vídeo anterior que eu ia passar para esse caderno aqui. Esse caderno ele tem folhas com um pouco de textura e a gramatura é um pouco maior que essa daqui, que é a folha de ofício. Mas por ele ser um pouco poroso, acaba que ele absorve um pouco mais de tinta. E isso, de certa forma, para algumas canetas, para o brush, por exemplo, ele traz alguns desafios extras. Enfim, mas ao longo do tempo eu posso ir falando sobre isso ao longo desse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que me veio à mente nesses últimos dias. Eu estou começando a achar que um vídeo esporádico, assim, um vídeo com tantos dias de diferença, acaba que eu fico deixando alguns assuntos fora. Talvez eu traga novos vídeos mais rápido. Enfim, possivelmente com a quantidade menor de resultados, mas com certeza vai facilitar com que eu consiga passar tudo aquilo que eu tenho pensado. Eu usei bastante esse brush vermelho, ele é mais linear, digamos assim, em relação a soltar tinta do que o brush preto. O brush preto, ele tanto faz ele soltar muita tinta quanto ele soltar pouquíssima tinta. Então, eu acho que o vermelho estava sendo mais agradável. E a cor vermelha também, assim como a cor azul, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de usar tanto o cor azul quanto o vermelho, né? Eu acho que visualmente para mim fica bom. O preto também é bem legal, só que tem alguma coisa nessas duas cores que me faz me sentir bem fazendo com elas. Eu treinei um pouco de coelhos, deixa eu posicionar um pouquinho melhor aqui. Treinei um pouco de coelhos aqui. A minha intenção, como eu já disse, não é memorizar por hora animais, mas às vezes eu fico treinando, porque possivelmente eu vou, daqui a uns meses, entrar nessa questão de memorizar. Posteriormente, nos próximos vídeos, vocês vão entender ao longo dessa jornada, vocês vão entender onde eu realmente quero chegar e o que eu realmente desejo fazer. Então, eu fiz com essa caneta aqui, e fiz com os dois brushes, né, com preto e com vermelho. Essa caneta não está tão bem nesse tipo de papel, diferente do papel ofício, né, que mesmo ela soltando um pouco de tinta aqui, ó, dá para vocês verem, ela fica soltando esses pequenos pingos de tinta compacto, mas ela solta menos do que a Bic, por exemplo, né, então acaba que fica mais agradável visualmente o resultado final. Então, eu tive um pouco de dificuldade, digamos assim. É que eu também desenhando pessoas, é que eu devia ter aproveitado um pouco melhor os espaços, né? Acabou que eu não aproveitei tanto, mas nas próximas páginas vocês vão ver que eu vou ficar aproveitando um pouco melhor. Dá para perceber dessa primeira. Essa foi uma das primeiras que eu fiz, né? Dá pra perceber que, apesar da caneta ficar um pouco massiva, ela estava liberando muita tinta aqui. E estava difícil demais de controlar essa caneta aqui. Aqui não, aqui eu já estou com bem mais segurança, estou fazendo alguns detalhes que eu não conseguia fazer aqui. Então, de certa forma, para mim está sendo bem mais agradável fazer. Essa acho que são uma das primeiras folhas que eu fiz com essa caneta, que eu voltei a fazer, né, com a pegada correta. Com a pegada incorreta eu cheguei a fazer uma coisa ou outra, mas se formos somar a quantidade de horas que eu tenho já com essa pegada, nesse brush, já é um pouco mais do que que eu tinha somado pegando com a pegada incorreta. Aqui foi rotacionando cabeça, né? Eu tenho que fazer muitos exercícios, muitas vezes isso, porque isso também trabalha tanto minha percepção quanto a questão da memorização de crânio, né? Como eu disse inicialmente, a minha ideia não é memorizar animais agora, mas crânio é uma coisa diferente, né? Isso aqui foi algo que eu já treinei, e então eu tenho que ficar sempre treinando isso. É como um treino comum de artistas, né? Desenhistas. Aqui eu usei esse brush preto, e foi rotacionando esse rapaz aqui, ele estava sentado, eu fico rotacionando ele no caso.
E o brush preto, ele estava soltando menos tinta, né? Em alguns momentos é bem agradável fazer, e tem outros que não é tão agradável, e acaba que deixa o desenho mais lento, né? E outra vez aqui eu rotacionando a cabeça dessa personagem. Acho que vocês vão ver possivelmente nos próximos vídeos bastante eu fazendo isso, porque é algo que tanto eu gosto de fazer, quanto eu acho que eu necessito fazer bastante, porque ainda não está do meu agrado o resultado, né? E para o meu objetivo final eu vou precisar bastante. E aqui mais uma vez também, com o brush vermelho. Esse brush aqui eu já estava percebendo que ele estava soltando menos tinta, então estava extremamente agradável fazer a movimentação, a rotação dos personagens. E aqui porco e coelho, acho que eu não preciso mais. Se eu fosse dizer que eu memorizei, eu diria que eu memorizei bastante porco, desenho demais porco e sapo. Só que eu gosto sempre de refazer, porque eu consigo treinar um pouco de rachura também. Aqui eu não faço com rachura, só outline basicamente. Personagem feminina, eu acho que parece os maiores problemas às vezes em termos de precisão e em termos de qualidade de fato. São muito bonitas, porque possivelmente se você tem uma precisão boa e você consegue captar a questão da distância, né? Essa daqui eu fiz ela, na verdade eu terminei ela recentemente, que eu comecei essa parte aqui e aí eu parei. E acabou que eu passei uns dias para fazer de novo, eu passei para outras páginas, mas eu fiz com o brush vermelho, dá para perceber que a tinta já estava saindo um pouquinho já, ela já estava ficando, como é que eu diria, pouquíssima tinta já, soltando muita não, né, pouca tinta. Então, aqui também, né, como isso é entre a preta e a vermelha, eu realmente prefiro a vermelha. E eu tenho tentado dormir um pouco melhor, tenho tentado priorizar mais tanto o sono quanto o meu bem-estar em si, né? Tentar ficar um pouco menos ansioso, tentar encarar essa parte do desenho mais como uma diversão e não como uma obrigação, como uma dificuldade que eu tenho que passar, porque torna, como é que eu diria, torna o caminho mais agradável, né? Não adianta você querer usar sua força de vontade para fazer algo que você já gosta, porque aí você vai estar desperdiçando até um bem-estar que você poderia ter, né? Então, ele vai começar a ficar enfadonho, vai começar a ficar desgastante para você. O ideal é você ser como uma criança. A criança, em geral, não fica pensando nas dificuldades, nos problemas em si. Ela, em geral, foca só no que ela está fazendo, no que ela está se divertindo, e quanto mais ela se diverte com algo, ela continua fazendo aquilo, né? Então, acaba que a evolução vem naturalmente. Eu tenho lido o livro de maestria do Robert Greene, e ele aborda sobre diversos artistas, sobre diversos mestres em várias áreas, e uma das coisas que ele cita é sobre a vida de Mozart, e uma das coisas que eu percebi foi justamente isso. Mozart, ele era um gênio, desde criança ele tem um amor muito grande, então você ter amor pelo que você está fazendo e também você tratar aquilo como uma brincadeira, como uma diversão, né? Enfim, esse aqui foi um Gundam que eu refiz, eu já estou começando a focar na questão da proporção, não só em conhecer o design do personagem em si. Eu ainda pretendo passar essa parte aqui, que são os braços, né, posteriormente, mas por hora eu só queria, digamos assim, treinar um pouquinho as minhas linhas, e como são linhas retilíneas, então acaba que tem uma dificuldadezinha a mais, digamos assim. Esse aqui é Tubarão Martelo. Enfim, eu poderia dizer um monte de coisa aqui sobre isso, mas eu vou tentar resumir bastante. Eu cheguei a desenhar o Tubarão Branco, treinei algumas vezes, se você viu alguns vídeos passados. A anatomia do Tubarão Martelo é muito parecida com a do Tubarão Branco. Então, quando eu treino um Tubarão Branco, por exemplo, quando eu treino um Tubarão Martelo, eu treino ao mesmo tempo. Imagine que se você treinar a desenhar cachorros, você também vai estar com facilidade no futuro em desenhar lobos e outras raças de cachorro, porque anatomicamente eles são muito parecidos. Por exemplo, desenha felinos, por exemplo, você começa com gato, você vai desenhar uma hora panteras, tigres, e
uma facilidade. Então, é basicamente isso, é conjuntos, né? Isso se aplica em diversas áreas, se aplica em armas, se aplica em carros e etc. Em animais também, né? Como eu mostrei. Essa caneta aqui eu usei nesse personagem aqui e eu realmente não gostei. Ela absorve, essa folha absorve muito essa caneta aqui. Eu realmente prefiro fazer com brush. Então, eu acabei que descartei ela, pensei, bom, eu não vou mais usar essa caneta aqui com ela, mas como meu objetivo principal não é realmente ser bom com essa caneta, ser bom com brush e até com essa caneta aqui, então meio que descartei ela, eu não usei mais. Aqui é mais, vamos ver possivelmente nos próximos vídeos bastante isso, né? Eu ficando sempre na pressão do rosto, sempre tentando focar a questão de personagens masculino, porque eu acho o masculino um pouco mais fácil que o feminino. A figura feminina, em geral, quando você tem um erro nela de anatomia, ou então de precisão, ela parece muito mais fácil, né? O erro é muito mais gritante. Então, aqui eu também usei o vermelho. E aqui eu já estava, como é que eu diria? Eu já estava dormindo bem, eu já estava mais tranquilo, porque as primeiras páginas estava como se eu tivesse remando contra a maré, digamos assim, né? Tava como se eu estivesse remando contra a correnteza, aliás. Tava um pouco mais difícil, eu tava encarando realmente como um sacrifício que eu tava fazendo. Aqui não, aqui tava ficando divertido. Eu só tô tentando encarar e eu tenho que fazer, não a quantidade que eu tenho que fazer, porque eu cheguei a comentar nos primeiros vídeos que o meu objetivo era fazer cerca de 5 horas. Antes disso, eu fiquei pensando em quantidade de páginas. Tipo, tantas páginas por dia. Só que aí eu percebi que a qualidade não estava ficando tão boa. Não só eu já estava com dificuldade a fazer, quanto eu também estava com dificuldade em relação a bater a quantidade. Que tem dias que eu amanheci eu estava melhor. Muito mal. Eu estava realmente dormindo poucas horas e até um sono que eu diria leve, desconfortável. Então, como o desenho é um trabalho mental, e bem durante muitos dias, acaba que você vai ter dificuldade em relação a alguns processos. Então, eu ultimamente estou cuidando dessa parte do sono e eu acredito que está respondendo tanto em relação a menos ansiedade, menos pensamentos, como é que eu diria, pensamentos agitados. Eu até às vezes, algumas vezes eu acabo parando e escrevendo realmente algumas coisas, alguns pensamentos, né, no papel, para que quando eu for desenhar, para quando eu for estudar, seja algo, aquele momento minha mente esteja realmente em paz, esteja tranquila. Porque às vezes se você está ansioso com alguma coisa, se está preocupado, acaba que não fica tão bom o resultado, entende? Tem mais um treino, tá super claro a imagem aqui, eu não sei porquê, mas enfim. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez aqui eu treinando, tentando pegar o máximo de espaço possível, né? Acho que talvez ainda dê para fazer alguma coisa aqui ainda. Aproveitar o máximo possível do papel, já que não é quantidade nem de horas, nem quantidade de papel, né? Isso me dá a tranquilidade de fazer realmente de me divertir. Enfim, aqui foi eu fazendo o astronauta, acho que é o primeiro contato que eu tenho com o desenho astronauta. Ele possivelmente vocês vão entender realmente por que eu treino algumas coisas aleatórias, tipo, do nada eu tô treinando astronautas, do nada eu faço coelho, do nada eu faço animais e que não tem nada a ver, depois eu volto para humanos. Vocês vão entender conforme os vídeos, nos vídeos futuros, por que eu fico treinando tão aleatório assim, faz parte do processo. E aqui acho que foi o último, né, a última página, eu cheguei a terminar ela hoje e ela foi, como é que eu diria, eu fiquei bem contente em relação a essa página. Ela não tá, como é que eu diria, com a precisão absurda que eu queria, no sentido do que eu realmente esperava, né? Mas, de maneira geral, eu consegui perceber a grande diferença, né? Se eu conseguia acertar a precisão do rosto e tudo mais, eu não consigo colocar alguns detalhes. Aqui eu já estava com a tinta já estava ficando extremamente fraca. E aí eu acabei apertando um pouquinho. Quando você aperta, e mesmo com mais tinta eu consegui ainda fazer um outline com muita tranquilidade. Então quer dizer que, de certa forma,
eu estou atingindo meus objetivos. Se vocês viram os primeiros desenhos que eu fiz com a pegada correta, já dá para perceber que existe alguma diferença, né? Existe diferença no que eu estou fazendo agora para o que eu estava fazendo, nas primeiras horas que eu comecei a treinar, né? Então, a constância, a paciência com você mesmo, isso realmente é uma coisa do dia a dia, né? Então, você acaba conseguindo. Atletas conseguem isso, né? E, enfim, pessoas que estudam com o tempo, né? É melhor, como eu sempre falo, é melhor você pausadamente dividir o treino durante a semana do que treinar. O seu aprendizado vai ser muito melhor. Eu espero que nas próximas semanas eu possa, né, com leveza também ainda e com muita tranquilidade, e que eu estou pensando realmente em fazer mais vídeos. Fazer um vídeo, às vezes, tudo que eu penso durante aquela semana não dá para resumir em um vídeo. E se eu fosse realmente falar tudo que eu pensei aqui, esse vídeo realmente ficaria gigante. E muitas coisas, possivelmente, eu não ia lembrar. Então, enfim, por fim é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto e com novos pensamentos.